Olá, amigos, bem-vindos a mais um momento de fé e reflexão da Santa Palavra de Deus. Eu me chamo Bruno e é uma alegria ter você conosco. O tema de hoje, vamos falar sobre paciência versus precipitações. Você vai se localizar e vai se reorientar, direcionar a sua vida da maneira correta, porque Deus tem o melhor, mas você precisa estar em harmonia com esse tema para que a sua vida venha fluir. Você se acha uma pessoa precipitada? Você coloca o carro na frente dos bois? Você tem problemas com o não, com o esperar? Ou você tem aprendido que não é no seu tempo, não é na sua vontade? A sua vontade, ela é importante, mas ela não pode atropelar a vontade de Deus, porque senão você vai se precipitar e você pode se machucar. Bom, após a mensagem estaremos em oração a Deus e você é o nosso convidado todo especial. Vamos então ao texto que separamos hoje. João capítulo 2 fala que, no seu versículo 1, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e ali estava a mãe de Jesus. Note, primeiro milagre, manifestação pública do ministério de Jesus foi em um casamento. A primeira instituição divina, tão desgastada. O modelo ideal, o homem e a mulher, a sua prole, tem sido bombardeado. Hoje, devido ao desgaste da sociedade, das famílias, está havendo outros formatos. Netos criados com os avós, mães solteiras e tantos outras situações que acontecem, meus amigos. Mas Deus criou o homem e a mulher e disse: crescei-vos e multiplicai-vos. E aí estamos aqui na sociedade. Aqui diz, um casamento judaico que durava até dias, a primeira instituição divina, Jesus escolhe para operar o início do seu ministério. Ali em Caná da Galileia, tinha muitas expectativas, todo mundo estava aguardando aquele momento para celebrar junto a felicidade de um casal. Porém, no decorrer do casamento, houve um imprevisto. O imprevisto acontece. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, venceu os problemas, venceu as aflições, venceu por nós. Agora, aqui está um casamento como o seu. Você pode ter a sua empresa, você pode ter seus sonhos, você pode ter o seu negócio, pode haver imprevistos. E aí, o que acontece? Eu louvo a Deus que a família de Jesus foi convidada, mas Jesus também foi convidado, versículo 2, com seus discípulos para o casamento. E aí acontece o mistério. Sempre lembre-se de consultar o Senhor, colocar diante do Senhor os seus sonhos, os seus projetos e deixar Ele te orientar. Porque no versículo 3 diz assim que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe diz: eles não têm vinho. E Jesus responde, no sinal de respeito: mulher, que é um sinônimo de respeito essa palavra, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, ela foi até Jesus não como um filho humano, mas como aquele que nasceu de maneira divina. Ela queria uma solução do Cristo, do Jesus sobrenatural, do Jesus da fé. E ele falou assim para ela: ainda não é o tempo. Se você ouvisse isso, está acontecendo algo na sua caminhada, no seu dia a dia, nas suas escolhas, na sua vida, nos seus planejamentos, nos seus sonhos, e o Senhor fala assim: mas ainda não é a hora de eu operar nesse negócio. Está acontecendo, mas ainda não é o meu tempo. Nós chamamos de Kairos, o tempo de Deus, versus o nosso tempo, Cronos. Cronos é o tempo do homem, mas o Kairos é o tempo de Deus. E aí? Às vezes Deus não falou para você do jeito que eu estou dizendo, mas Ele está
Se ele não agiu ainda, é porque significa isso. Ou você não buscou a direção de Deus, ou você está se precipitando, ou você está colocando muitas coisas na sua cabeça que não deveria colocar, ou simplesmente Deus vai agir na hora certa. E você tem que ter paciência, não precipitação. Aqui, Jesus fala assim: ainda não é chegada a minha hora. Estou para agir, mas ainda tem algumas coisas para acontecer para eu agir. E o que esta mulher sábia fez foi reconhecer as palavras do mestre e dizer para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, na hora dele, na hora que ele der o comando, o sinal, estejam prontos para obedecerem a Jesus na íntegra, porque dali vai acontecer o mistério. Então, meu amigo, os momentos felizes, participe de Jesus. Os momentos tristes, comunique a Jesus. Faça Jesus presente, convidado todo especial, de honra, em todos os momentos da sua vida, porque ele sabe resolver problemas. Inclusive, falando sobre a vontade de Deus não é a nossa vontade, a visão de Deus muitas vezes não é a nossa visão, o agir de Deus é diferente muitas vezes das nossas precipitações, é por isso que o ditado diz: apressado come cru, e o acrescenta ainda passa mal. Você lembra do episódio do capítulo 19 ali de Lucas? Zaqueu? Jesus escolhe, ele entra na casa de Zaqueu, contrariando as pessoas que não gostavam de Zaqueu. Achavam que ele era o maior pecador daquela cidade. Então Jesus contrariou a visão das pessoas, o entendimento das pessoas, e escolheu a casa de Zaqueu. O que você vai dizer sobre isso? Jesus errou? Não, ele foi lá salvar, buscar e salvar o que se havia perdido, liberar o perdão e trazer mudanças significativas na vida daquela família e através daquela família, porque muitas pessoas foram abençoadas a partir daquele momento. Jesus entrou na casa daquele homem e fez o nome de Zaqueu, que significa justo no grego, se tornar verdadeiramente verdade para Zaqueu e para aquelas pessoas a partir de então. Então Jesus contrariou a vontade popular, a opinião das pessoas e entrou na casa que as próprias pessoas disseram que ele escolheu a casa de um pecador, que ninguém gostava, e Jesus entrou. Você já viu Bartimeu também? As pessoas falaram para aquele mendigo, para aquele cego mendigo, vivia abaixo da linha da pobreza, que também estava em Jericó, para não incomodar o mestre, para parar de falar, de pedir, de incomodar, de atrapalhar aquela procissão. E Jesus para e manda chamar ele e abençoa a vida dele. E aquele homem se torna grato e passa a ser um seguidor de Jesus. Foi seguindo Jesus pelo caminho, louvando a Deus, glorificando a Deus. E o povo também glorificava a Deus pelo milagre. Mas antes, reprovações. Mas depois que Jesus o atende, a visão das pessoas muda. Então, meu amigo, Jesus contrariou também as palavras negativas de repreensões das pessoas para aquele homem que precisava de uma graça de Deus, mas era mendigo, era cego. E Jesus abençoou aquele homem. E a partir de então a visão das pessoas mudaram. Mas antes eram de críticas e repreensões. Você entendeu? Jesus, você tem que seguir a visão de Deus. Não a sua visão, não a visão das pessoas. As pessoas erram. Aqui, ó. Você já viu Jesus também entrar na casa de um homem, aí entra uma mulher que não foi convidada, se humilha perante Jesus, chora aos pés de Jesus, derrama um óleo precioso aos pés de Jesus, e Jesus libera o perdão. Mas o homem, no coração, o dono da casa falou assim: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, que qualidade é essa mulher. Essa mulher é uma pecadora. Mas Jesus contrariou a opinião dele, os preconceitos dele,
liberou perdão para a mulher, ensinou uma grande lição ali. A mulher não era convidada do homem, mas foi acolhida e atendida por Jesus. Perdoada e amada e abençoada. Você está entendendo, meu amigo? Nós temos que aprender a esperar e não se precipitar. Ele se precipitou no julgamento. A multidão se precipitou no julgamento em relação a Bartimeu, em relação a Zaqueu, o dono da casa em relação à mulher pecadora. Lucas, capítulo 7, está dizendo essa história ali, linda. Então, você vai observar tantas outras coisas. Paulo, nas viagens missionárias, ele tinha maior prazer de pregar para as pessoas, evangelizar, mas teve alguns momentos que Deus falou, não vá adiante, não vá por esse caminho. Senhor, eu quero pregar, mas eu quero pegar na tua direção, aonde o Senhor mandar. Então, o Espírito de Deus falou assim, não vá por aí. O desejo do seu coração é grande e eu quero que você seja conduzido por mim aonde eu quiser. Não vá por esse caminho. Pare, sinal vermelho para você. Não prossiga. Daí em diante, estará sozinho. Vai na minha direção, vai pregar onde eu quero que você pregue e leve a minha mensagem. Então ele obedeceu como servo. Amém, Senhor. Não vou lá não, vou aqui onde o Senhor quiser. Se eu tenho um mistério lá, eu não vou me envolver. Se eu não estou incluído nesse mistério ali, não vou lá. Eu vou aonde o Senhor quer que eu vá. É assim. Está escrito isso em Atos dos Apóstolos. Então ele disse não para eu. Ele foi contrariado. Ele aceitou ser contrariado e aceitou esperar a direção de Deus e foi na direção de Deus. Então, meu amigo, quando você observa essas coisas, você aprende. Em João capítulo 8, Jesus ele contraria a opinião, a cultura das pessoas, o entendimento das pessoas sobre uma situação polêmica e ele perdoa, ele inocenta ou ele perdoa e dá uma segunda chance à mulher adúltera. Segundo a lei, os dois seriam sentenciados, mas foi pego apenas um, mas o texto diz que ela foi pega em flagrante adultério. E por que só tinha um, o outro não estava lá? Então não havia justiça naquele movimento, levando aquela mulher até Jesus, interrompendo a pregação, o ensino do mestre. O mestre diz que quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E perdoou aquela mulher, a multidão refletiu, saiu e entendeu que Jesus tinha percebido a intenção deles, que não era justiça, não era cumprir a palavra de Deus, e sim pegar Jesus em uma palavra, uma falha, um erro. Então, queriam, como diz o ditado, um ditado popular, pegar dois coelhos com uma cajadada só, mas não, isso não aconteceu no plantão de Jesus. Jesus estava ali atento, percebeu as intenções, fez eles mudarem o conceito deles, refletirem e ir embora. E ele perdoou a mulher e falou, mulher, cadê todos os acusadores? Ninguém te condenou? Ela, ninguém, Senhor. Ela em pé, Jesus ali sentado, Jesus olhou para ela e falou, nem eu te condeno. Vou te falar algo importante para você. Vai e não peques mais. Segunda chance, siga a sua vida. Você está entendendo, meus amigos? Então, existem vários textos. O próprio Cristo, contrariando a cultura da época, o entendimento das pessoas, porque muitos interpretaram de maneira errada os escritos à vontade de Deus, ele abençoa as pessoas e chega a curar pessoas no sábado. E falou ainda, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu pai terminou a obra criadora, mas não parou de abençoar e trabalhar em momento algum, em dia nenhum. Até do sábado ele é Senhor. Eu estou abençoando as pessoas em qualquer dia, principalmente nesse, que as pessoas estão com coração de gratidão, querem agradecer a Deus. Então, eu deixo esse texto para vocês, essa reflexão para você. O próprio Cristo, a lei dizia, não, toque. Ele tocou no leproso.
e logo em seguida o abençoou com um milagre, uma cura. Então, ele contrariou muitas coisas, muitos entendimentos, muitos pensamentos equivocados. Ele trabalhou em muitos corações, e eu quero que você aprenda a fazer como Davi, esperar com paciência pelo Senhor, porque ele vai se inclinar para você e vai ouvir seu clamor. Mas você precisa dizer não a você. Tem vários textos que Deus age do jeito dele e opera poderosamente. E muitas pessoas depois vão entender, mas antes tinha uma visão errada, de crítica, de ceticismo, de insensibilidade até mesmo. Tenha paciência, espere. Deus vai agir. E quer agir, mas Ele é o Senhor. Espere como servo e Deus vai te abençoar. Feche os olhos agora. Meu Deus, vem abençoar meu amigo, minha amiga, que ouviu a palavra, o Senhor esperou ela até agora, ele até agora, e agora ele entendeu, ela entendeu o mistério. Que muitas vezes seremos contrariados. E amém, que sejamos. Queremos é a vontade de Deus. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Opera a tua vontade. Me ensina. Eu quero enxergar da maneira do Senhor as coisas. Então vem abençoar meu amigo e minha amiga, Pai. No nome do Senhor Jesus. Para que tudo venha dar certo para ele e para ela. No nome de Jesus. Amém? Amém, meu amigo? Amém, minha amiga? Então agora, convite especial. Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo fará. Abra seu coração hoje para Jesus, que ele tem o melhor para você. Meus amigos, as autoridades deste mundo não podem fazer isso por você. Mas os embaixadores de Deus podem. Isso não pode ser escrito no livro da vida hoje, através desses embaixadores, habilitados por Deus. Porque nós recebemos o ministério da reconciliação. É Deus reconciliando, como reconciliou as coisas em Cristo, reconciliando as pessoas através desses ministros que receberam essa missão da parte de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, busque a igreja de Deus, congregue nela, tornando um só corpo com ela e siga as instruções que Deus ordenou sobre o envio dos embaixadores em Lucas 10:16. Compartilhe essa mensagem. E aí? Vale a pena ser contrariado? Se Deus quiser te contrariar, seja contrariado. Aceite ser contrariado. Aceite dizer não para você e esperar no Senhor, porque Deus vai te surpreender com o melhor. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima reflexão. Fiquem todos no amor de Deus.